Salve jovem, tudo bem? Guilherme Matar aqui, conteúdo novo no canal, retomando o esquenta da Copa do Mundo de 2026. Hoje o tema é o Paraguai. Vou falar um pouquinho sobre o time paraguaio que jogou a Copa de 1998 na França. Um time que tinha certa relação com o Brasil, viu? Ele era treinado pelo Paulo César Carpegiani, frequentador do Mundial de 74 como jogador da seleção brasileira, e em relação aos jogadores em si, o Paraguai de 98 tinha no elenco 4 caras que atuavam no futebol BR. O Arce, jogador do Palmeiras, o Gamarra do Corinthians, o Rivarola do Grêmio e o Enciso do Internacional. Arce, Gamarra e Enciso foram figurinhas carimbadas da campanha. O Arce só não começou jogando na estreia com a Bulgária e o Gamarra e o Enciso foram titulares no certame inteiro. O Paraguai voltava, na época, a disputar uma Copa do Mundo depois de ter ficado fora de 2 edições seguidas. Ele tinha jogado 86, quando chegou nas oitavas, aí ficou de fora de 90 e de 94 e voltou para o Mundial em 98. E voltou logo no grupo da morte, na primeira fase ali junto com Bulgária, Espanha e Nigéria. Bulgária que tinha sido 4ª colocada na Copa dos Estados Unidos e Nigéria recém-campeã olímpica em Atlanta 96. Pois bem, o time paraguaio estreou na França empatando com a Bulgária por 0-0, Bulgária do Stoichkov, e nesse jogo de estreia teve algumas situações que é legal de mencionar, de acordo ali com materiais do FIFA Plus que eu peguei. Enfim, a Bulgária deu bola na trave no primeiro tempo, o Paraguai teve um contragolpe muito agudo, um chute do centroavante Cardoso, que passou perto, e vale mencionar ainda uma batida de falta do goleiro artilheiro Chilaver, capitão paraguaio, que fez o defensor da meta búlgara espalmar para escanteio, já na segunda etapa. No fim desse jogo, a Bulgária teve um jogador expulso, o Nankov. Depois, na rodada seguinte, o pessoal sul-americano voltou a ficar no placar francês, 0-0, quando pegou a Espanha. Espanha que tinha Zubizarreta, Hierro, Raul, Luis Henrique na formação titular e que tinha também no elenco daquela Copa o Miguel Ángel Nadal, tio do Rafael Nadal, futura lenda do tênis. Passados então esses 2 empates sem gols com búlgaros e espanhóis, o time do Carpegiani foi terminar a primeira fase pegando a Nigéria. Nigéria que estava pela boa, já estava classificada, já tinha o primeiro lugar do grupo garantido. A Nigéria então era treinada pelo, digamos, multicultural Bora Milutinovic, técnico que naquela altura da vida tinha treinado o México na Copa de 86, a Costa Rica na de 90 e os Estados Unidos na Copa de 94. O Bora deu uma mexida boa na formação contra o Paraguai, e o Paraguai, ao contrário da Nigéria, precisava resolver seu destino ainda. Tinha que ganhar para classificar para o mata-mata sem depender de ninguém, e de fato ganhou. Abriu o placar antes mesmo da completude do primeiro minuto de jogo, numa falta que o Arce cobra ali no canto direito do campo, e o zagueiro Ayala completa de cabeça se antecipando ao goleiro Rufai. A Nigéria empata no primeiro tempo, mas o Paraguai descola 2 gols na etapa derradeira e consegue vencer por 3-1. O segundo gol foi feito pelo Benítez, que atuava na faixa direita ofensiva da equipe, costumeiramente, e o terceiro foi marcado pelo avante Cardoso. Com isso, a equipe pegou para si a 2ª colocação da chave e passou para a etapa seguinte da Copa do Mundo, pros playoffs. Nas oitavas de final apareceu a dona da festa, a França, pelo caminho paraguaio. E a França acabou eliminando o Paraguai por 1-0 na prorrogação, com o gol de ouro marcado pelo Laurent Blanc. Lembrando que no esquema do gol de ouro, o tempo previsto da prorrogação, 2 tempos de 15 minutos, esse tempo previsto perdurava enquanto ninguém balançasse a rede rival. Se alguém marcasse gol, aí o jogo acabava. Se não, a prorrogação seguia até o fim pré-estabelecido e o jogo ia para os pênaltis. O gol do Blanc, que resolveu a parada para a futura campeã França, foi marcado no segundo tempo da prorrogação. Tem um relato interessante do Carpegiani, feito na edição do programa Bem Amigos, do dia 14 de agosto de 2017, quase 20 anos depois da Copa, em que ele lembra da eliminação paraguaia. Esse relato do técnico está transcrito num texto publicado no site do Sport TV no dia 15 de agosto, dia seguinte à veiculação do programa no canal. Por alguma razão, eu só consegui abrir o link da matéria no site do Sport TV com janela anônima no meu notebook. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o link na descrição. No relato que o Carpegiani dá, ele fala o seguinte: nesse jogo eu tinha uma última substituição a fazer. Quando começou a prorrogação, nos 15 minutos cada lado era golden goal. Eu estava com o Gamarra, que tinha sido constatado no outro dia, ele estava com 2 centímetros de desvio da clavícula. Ele veio falar comigo.
não consigo mais. E eu precisava fazer uma outra substituição. E eu tinha o Rivarola no banco, outro grande zagueiro. Era fazer a simples troca. E eu disse para ele, me recordo muito bem, Gamarra, é minha a responsabilidade. Eu preciso fazer uma outra coisa, senão nós não vamos aguentar isso. Fiz uma outra modificação e acabei deixando o Gamarra. E é um erro que eu carrego até hoje. É a primeira vez que estou falando isso. Aí vai para uma parte seguinte. A jogada foi em cima dele. O cara meteu a bola nele e ele ficou com medo de ir no cara que escorou para o outro fazer, disse Carpegiani. Ali então o Carpegiani comenta que o problema do Gamarra já era conhecido, mas eu assisti o jogo com a França no site do FIFA Plus para fazer o conteúdo aqui, e o Gamarra aparenta jogar normalmente, na maior parte do tempo normal. É aos 37 do segundo tempo que a situação muda, quando ele tem uma dividida com o Djorkaeff na área do Paraguai. Depois dessa jogada, o Gamarra sente o ombro direito e quando ele volta para o jogo, depois de ser devidamente atendido, aí ele passa a mexer menos o braço de forma nítida, passa a conter a movimentação do membro. Mas assistindo o jogo eu não consegui notar assim um prejuízo técnico na manutenção do Gamarra em campo. E a alteração que o Carpegiani se refere no relato, a entrada do Rojas no lugar do centroavante Cardoso, essa alteração deu mais movimentação para o ataque do Paraguai. Fez sentido. No gol do Blanc, o Gamarra demora para tentar chegar no Trezeguet, que é quem ajeita para o Blanc chutar, mas isso pode ser uma questão do cansaço mesmo, porque o gol acontece aos 8 do segundo tempo do tempo extra, entre 113 e 114 minutos de tempo agregado disputado, portanto, e a França estava no abafa. Enfim, jovem, esses eram os detalhes que eu queria trazer sobre a campanha paraguaia na Copa do Mundo de 1998, quando o time dirigido pelo Carpegiani chegou até as oitavas de final e parou na futura campeã, a seleção francesa. Um abraço, até a próxima.